Nesse vídeo nós vamos falar sobre as famosas ações de crescimento e ações de valor. E antes da gente prosseguir, já sabe, já se inscreve no canal, ativa as notificações, aí você fica sabendo de tudo que aparece de novidade por aqui. Mas vamos lá, se você investe em ações em renda variável, certamente você já deve ter ouvido falar em ações de crescimento e ações de valor. Se não ouviu, vai ouvir, né? Seja em algum material de estudo, em algum livro, em algum texto, e frequentemente você vai se deparar com essas expressões no seu original em inglês, inclusive aqui no Brasil, inclusive em materiais em português. Então, as ações de valor, elas são chamadas de Value Investing, né, que é uma metodologia muito associada, inclusive, a figuras famosas como Warren Buffett, Benjamin Graham, e as ações de crescimento são referidas pelo nome em inglês Growth Investing, né, de crescimento, investimento em crescimento. Então, vamos dar uma olhada nessas duas formas de investir, que são variações da análise fundamentalista. Então, no mundo das ações, no mundo da renda variável, nós temos assim algumas escolas de análise, das quais as mais famosas são a análise técnica e a análise fundamentalista, né? Análise fundamentalista que analisa os fundamentos ali, né, econômicos, financeiros, setoriais. A análise técnica que estuda a movimentação de preços, usualmente via gráficos. E cada uma dessas escolas de pensamento aí, de análise, tem as suas subdivisões, sendo que duas das mais famosas subdivisões da análise fundamentalista são exatamente as ações de crescimento e as ações de valor. Então, começando pelas ações de crescimento, elas são aquelas ações que, como o nome sugere, elas têm um grande potencial de crescimento no futuro. Então, um analista que está buscando ações de alto potencial de crescimento, ele vai procurar identificar aquelas empresas que possam, nos próximos anos, ter seu valor multiplicado muitas vezes. E esse tipo de análise normalmente é uma análise de linha mais qualitativa, onde se analisa, por exemplo, setores, onde se analisa tecnologias, onde se analisa tendências de mercado, tudo isso para tentar identificar quem vão ser aí os campeões do futuro. Então, quando a gente vê pessoas, seja investidores ou analistas, buscando essas empresas, vamos dizer assim, mais da moda, né? Como empresas de tecnologia e outras coisas do gênero, geralmente a gente pode dizer que eles estão fazendo um estudo mais voltado para ações de alto potencial de crescimento. Inclusive, muitas dessas empresas da moda, né, então setores como energias renováveis, exploração espacial, coisas do gênero, são empresas que dão prejuízo. São empresas que, se a gente fosse simplesmente olhar os indicadores financeiros, as demonstrações financeiras, balanços, a gente jamais colocaria dinheiro naquilo lá. No entanto, os analistas e investidores que buscam essas empresas, eles encaram esse prejuízo como se ele fosse uma situação temporária e que o que importa é que a empresa cresça e sobreviva, né? Para chegar no futuro, estar numa posição dominante. E aí, eventualmente, vai ter não só vai ter lucros, mas vai ter lucros muito grandes, né? Então, para o analista que está buscando ações de crescimento, e isso é uma coisa importante para o bom entendimento, ele olha muito mais para frente, para o futuro, do que para o passado. Inclusive, por isso que a análise é majoritariamente qualitativa, porque a gente não tem muitos dados quantitativos que possam nos ajudar a antecipar o futuro de alguma forma. Então, o analista ou investidor que busca ações de valor, ele está olhando para frente, ele está olhando para perspectivas e para ele, né, acaba não sendo uma coisa tão relevante se aquela ação é cara ou barata, né? Porque o que para ele importa é assim, a ação pode até estar cara, mas ele quer que esteja mais caro no futuro. Então essa análise, se está caro, se está barato, ela acaba tendo um papel limitado, assim, coadjuvante ou às vezes até mesmo inexistente na análise de ações de alto potencial de crescimento. Aí nós temos o outro lado, que são as ações de valor, né? As ações de valor são ações que, como o nome já sugere, a gente vai tentar
aferir qual é o valor dessas ações. No jargão se chama de valor intrínseco, né, que seria o valor daquela ação se o mercado não estivesse distorcido, o quanto que aquela ação deveria estar valendo. E tentar identificar ações cujo preço de mercado, esteja significativamente abaixo do valor. Então, no investimento em ações de valor, saber diferenciar o que é preço e o que é valor é fundamental, né? Porque esse tipo de analista de investidor, ele vai tentar ver qual é o valor da empresa e ver se as ações estão abaixo desse valor, preferencialmente bastante abaixo, e esse espaço é aquilo que no jargão dos investidores em valor eles chamam de margem de segurança. Quanto maior a margem de segurança, melhor. E diferenças em relação às ações de crescimento é que na análise de ações de valor se usa muito mais elementos de base quantitativa. Então, números, indicadores financeiros, múltiplos, as próprias demonstrações financeiras, avaliações, valorizações, né, o famoso valuation, né, para tentar aferir qual é o valor. Então se usa bastante dados históricos ou projeções baseadas em dados históricos, e por isso a gente pode dizer assim, meio grosseiramente, que da mesma forma que o analista que está buscando ações de alto potencial de crescimento, ele olha para frente, aquele que está buscando ações de valor, ele olha bastante para trás, ele olha para o passado, ele olha para a performance passada, se a empresa ela tem sido lucrativa nos últimos anos, se ela distribui dividendos, se o endividamento dela está dentro de determinados parâmetros e por aí vai. Então se trabalha bastante com dados do passado e principalmente dados de natureza quantitativa, quer dizer, coisas que a gente consegue quantificar, que a gente consegue calcular. E já dá para perceber aí, por exemplo, né, só da gente ver como é que são as principais diferenças desses dois métodos. Então, dentro de um espectro de risco do mundo da renda variável, das ações e mais que isso, dos métodos de base fundamentalista, a gente pode dizer que o investimento em ações de crescimento ele é mais agressivo e o investimento em ações de valor ele é mais conservador, ele tende mais para o lado conservador. E uma coisa interessante é que o investimento em valor ele é uma coisa que vem ao longo dos anos, no passado, se mostrando uma estratégia ou uma metodologia bastante vitoriosa, né? Estudos acadêmicos de finanças, relatos diversos, mostrando que para aqueles investidores que têm uma visão mais de longo prazo e que seguem consistentemente a estratégia, que respeitam a margem de segurança, o investimento em valor tem se revelado uma coisa bem sucedida. Porém, nesses últimos anos, principalmente em mercados desenvolvidos, em particular o caso dos Estados Unidos, os estudos mostram que o investimento em ações de alto crescimento vem dando um pau aí nos investimentos de valor, né? Então isso até desafia um pouco aí o nosso conhecimento histórico e mostra, mais do que nunca, que no mundo da bolsa, no mundo da renda variável, não existe método que seja 100% eficaz, não existe nada que seja totalmente certo. Nós temos uma infinidade de métodos e todos eles podem funcionar ou não funcionar dependendo das circunstâncias e dependendo da execução. Aliás, essa é uma das coisas encantadoras do mercado de renda variável, é a diversidade. Então vejam, nós temos as ações de valor, as ações de crescimento, que são uma subdivisão da análise fundamentalista, ainda tem análise técnica, né? E análise técnica e análise fundamentalista são subdivisões das metodologias ativas, nós temos as passivas. Então vejam que nós temos uma enorme diversidade, né? Tem muitos caminhos que o investidor pode seguir, todos eles podem dar certo, todos eles podem eventualmente dar errado também, né? E neste momento, em uma boa parte dos mercados do mundo, as ações de crescimento aparentemente vêm se mostrando um investimento mais bem sucedido que valor. Mas isso não desqualifica valor. Talvez seja apenas uma fase e também não é uma coisa assim que o investidor tem que fazer uma escolha ou um ou outro. Não temos uma dicotomia aí.
O investidor, muitas vezes, ele pode seguir os dois caminhos dentro da sua estratégia de diversificação, fazendo uma carteira, por exemplo, de ações de alto potencial de crescimento, pensando em crescimento patrimonial, e fazendo uma carteira de valor um pouco mais conservadora para tentar dar um pouco mais de estabilidade ainda dentro da renda variável, sem ter que recorrer, por exemplo, à renda fixa. Então é isso, né? Essas são as duas mais conhecidas formas de investir em ações dentro daquilo que a gente chama genericamente de análise fundamentalista. Então, o investimento em ações de alto potencial de crescimento, quando a gente investe olhando para frente, para o futuro, né? Majoritariamente para frente, e as ações de valor, quando a gente investe olhando bastante para trás, para o passado, dados históricos. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.